parasitas, seres mais bem adaptados do universo, talvez do planeta apenas. Imagine um verme que pode viver parasitando o seu hospedeiro, tanto fora ou mesmo dentro dele. Você gosta de curiosidade? Vamos então a 3 curiosidades sobre os vermes. Em terceiro lugar, nós temos a Taenia saginata, um verme que vive no intestino humano e pode alcançar 12 metros de comprimento quando você consome carne de boi crua ou mal passada. Cuidado! Em segundo lugar, nós podemos citar o Diplobotrium latum, que é um verme também do grupo dos platelmintos, transmitido quando você consome carne de peixe de água doce, e este está infectado por essa espécie de Taenia. Ela alcança incríveis 13 metros de comprimento no seu intestino. Você que gosta de sushi, sashimi e companhia, toma cuidado nesses pratos japoneses então na próxima vez. Mas em primeiro lugar está o top das galáxias, né? Que é o nosso incrível Linnaeus longissimus. Esse ser, esse verme, ele pertence ao grupo Nemertea, ao filo Nemertea, e nesse grupo a gente tem seres que variam de milímetros até 30 metros de comprimento, mas ele chega aos incríveis 55 metros de comprimento ou mais, o equivalente a quase um prédio de 19 andares. Imagine aí esse ser dentro do seu corpo. Não imagina, porque aí seria absurdo demais. Esse não é parasita, ele é uma espécie de vida livre, vive predando matéria orgânica em decomposição, outros pequenos animais, se alimentando do que está à sua volta. O interessante é que eles possuem uma estrutura chamada de probóscide, que é um tubo que fica dentro de uma cavidade acima do intestino. Essa cavidade é a Rinconcele. Esse tubo se projeta à frente quando há uma pressão nessa Rinconcele e ele se projeta para fora do corpo do animal. Às vezes ele secreta uma substância pegajosa, onde o animal se gruda e ele puxa para dentro da boca, ou às vezes ele emite ramificações bem interessantes. Gostou? Já está legal o assunto? A gente vai trabalhar com vermes. Se você já está achando legal, já dá uma curtidinha aí, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com a galera, dá uma força aí, porque o assunto hoje é vermes, parasitas ou não parasitas. Eu sou o professor Wellington Sibaldi, professor de biologia, e hoje vamos falar sobre nematelmintos ou nematódeos. Então, gente, os nematelmintos, o termo, ele deriva do grego e quer dizer animal de corpo, um animal de corpo afilado, cilíndrico e alongado, com as pontas afinando. O representante mais comum para você lembrar aí é a lombriga. Lembrando que esses que eu falei não são desse grupo, né? São dos platelmintos e do Nemertea. Os nemátodas, esses seres, eles estimam, os cientistas, que existem aproximadamente 90 mil espécies catalogadas. Há bem mais, lógico. A maioria, ainda bem, não é parasita. A maioria é de vida livre. E a minoria que é parasita pode tanto parasitar plantas como animais. No caso das plantas, elas podem parasitar as raízes, elas podem parasitar sementes, frutas. No caso dos animais, praticamente qualquer órgão do corpo humano pode ser parasitado. O interessante é que os que são de vida livre, eles fazem a respiração aeróbia, ou seja, consomem o oxigênio que está aqui na atmosfera. Os parasitas, na fase adulta, geralmente eles fazem respiração anaeróbia, isso quer dizer que eles não consomem oxigênio. Em particular, eles fazem a fermentação lática e não eliminam o gás carbônico, eles eliminam o ácido lático. Outra característica desse grupo é que eles podem viver em ambientes úmidos, em ambientes sombrios, né? Precisam, porque o tecido deles não é protegido contra o ressecamento provocado pelo calor. Podem viver também em ambientes aquáticos, ou ducícolas ou marinhos. Nesse caso, a gente pode tratar
de que quando eles vivem em ambientes terrestres, né, como esse aqui, tem que ser sombreado, de preferência quente e úmido. Isso favorece algumas metamorfoses que vão ocorrer no seu corpo. Com relação ao transporte, né, das substâncias, o corpo deles é relativamente simples. Eles são uma espécie de um tubo dentro de um outro tubo. Então vocês imaginam que vai haver um tubo, e entre esse outro tubo aqui que eu estou mostrando, que é o intestino, vai haver uma cavidade, uma falsa cavidade, né? Então vamos falar daqui a pouco. Eles continuam sendo protostômios, né? Surge primeiro a boca. Eles continuam sendo triblásticos, aqueles folhetos lá que a gente viu. Quem não assistiu, assista a aula sobre platelmintos. Eu estou explicando todos esses termos, então eu vou ser bem mais rápido aqui. Triblásticos, ectoderme, mesoderme, endoderme. Eles têm simetria bilateral, isso quer dizer que o lado esquerdo é parecido com o lado direito, né? A gente pode fazer um corte neles e consegue ver essas diferenças bem facilmente. E aí, não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório. O transporte dos gases, ele é feito por difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Os nutrientes, eles são digeridos, né, dentro de uma cavidade intestinal e também dentro das células. Então tem digestão extracelular e intracelular, na maioria extracelular. Os platelmintos também tem assim. No caso das novidades que a gente pode acrescentar aqui, que seria bem interessante, a gente tem como primeira novidade o fato de eles terem um sistema digestório completo. Eles vão possuir boca e ânus. Isso significa que facilita a assimilação de nutrientes, né? Despende menos energia e ele consegue ter capacidade melhor de se adaptar. Outra novidade, eles são pseudocelomados. Os platelmintos eles não tinham, lembra que é como se tivesse o intestino colado aqui na estrutura corporal. Eles agora têm uma cavidade. Observe aí na figura que vai ser colocada, vocês observem que eles têm a estrutura corporal, que é basicamente a epiderme, né, que reveste o corpo, o músculo, tecido muscular. Interessante que esse tecido muscular, ele tem fibras longitudinais, então esses seres eles se movimentam apenas no sentido longitudinal, né, como se fossem nesse sentido aqui, diferente desse sentido. Mas isso é compensado pelo líquido que existe dentro dessa cavidade que eu estou falando a vocês. Essa cavidade se chama pseudocele, porque não é originada da mesoderme completamente. Ela tem o tecido da mesoderme revestindo a estrutura aqui do corpo, mas a mesoderme não reveste o intestino. E também ela se origina lá da blastocele, né? Dentro da fase de blástula, na embriologia, que a gente vê isso aí quando está estudando. Então, eles são pseudocelomados. Voltando, tem uma cavidade cheia de um líquido e essa cavidade se originou da blastocele, mas não é totalmente revestida pela mesoderme. Uma outra novidade aí é a cutícula. A epiderme dele produz substâncias acelulares que dão a capacidade de proteção a esses animais, principalmente em ambientes de situação extrema. Com relação à excreção, a excreção lá era protonefrídeos, aqui a excreção é diferente. Eles possuem uma célula chamada de renete e túbulos, né, excretores que se localizam no sentido longitudinal, nas laterais do corpo dele, e eles são originados por uma célula em forma de H. Pode ser uma ou mais de uma célula em forma de H. Como vocês observam aí, essa célula em forma de H, ela tem os túbulos, né, excretores longitudinais e também se encontram por um ducto transversal, onde para o meio externo se comunica por um poro excretor. Então, tudo aquilo que é produzido de resíduo metabólico na célula vai para esse celoma, esse pseudoceloma, e desse pseudoceloma a gente vai ter nas laterais do corpo
os ductos, né, que se comunicam por uma estrutura transversal, e um poro excretor que joga tudo isso fora. Isso na região anterior do animal. Sobre a reprodução, interessante falar que sobre a reprodução, eles são dioicos, né? A reprodução é sexuada, a troca de gametas, eles são dioicos, isso quer dizer que tem um macho e tem a fêmea. O macho geralmente é menor que a fêmea, bem menor. Então a gente chama isso de dimorfismo sexual. Observa aí uma imagem só representativa da lombriga, né? Muito conhecida no mundo todo. Vejam que o macho é bem menor e ele tem a cauda dobrada. A fêmea é bem maior que ele, comparando. Ele, macho, qualquer macho do grupo, né? Ele vai introduzir os gametas. Uma lagartixa aqui para variar aqui, passeando. O macho vai introduzir os gametas no corpo da fêmea, então vai haver uma fecundação interna desses gametas. Como dentro dela vai se desenvolver um ovo, eu posso dizer, voltando aqui, gente, uma coisa que eu esqueci, bem interessante, eles não têm cílios e nem flagelos. Vai dizer, opa, cílios e flagelos, né? Cílios e flagelos, que é aquela estrutura que eu falei, nos platelmintos também. Se ele não tem cílios e flagelos no seu corpo, o corpo deles é todo liso, por exemplo, você pergunta, e os espermatozoides? Eles não têm flagelo, como nós temos, por exemplo. Então, os seres desse grupo são dioicos, são sexo separado, né? Apresentam dimorfismo sexual, macho e fêmea têm tamanhos diferentes, a fecundação é dentro da fêmea, a fecundação interna, e eles têm um desenvolvimento indireto. Isso também tratei na outra aula. Desenvolvimento indireto significa dizer que na fase jovem ele é diferente da fase adulta. Então você imagina a borboleta. A borboleta, quando é jovem, ela é a lagarta. Quando ela fica adulta, ela vira a borboleta, bem diferente, né? Uma metamorfose bem grande. Eles também têm isso. Na fase larval, eles podem ter vários estágios. Então, quando sai do ovo, o primeiro estágio é o rabiditoide. Depois sofrem alterações na sua cutícula e se tornam uma nova larva chamada filarioide. Algumas formas são infectantes do homem, né? Varia de espécie para espécie de nematóide aí que pode nos transmitir isso. Essas são as características básicas dele. Agora vamos dar entrada ao assunto das verminoses, que é o foco do Enem, beleza? A principal verminose é a ascaridíase. Essa é uma doença que, se a gente for olhar as verminoses que acometem o país, Brasil e países com uma condição socioeconômica bem semelhante, são afetados por essas verminoses, né, por esses vermes parasitas, mas ainda bem que a maioria não é letal. Eles não apenas, né, eles debilitam o organismo. Então o animal, o homem, né, o ser que está com uma determinada verminose, ele tem os nutrientes sugados, e isso pode acarretar em uma diminuição do seu sistema imunológico, em anemia, e dessa forma ele vai ficar vulnerável para outras doenças oportunistas e vir a morrer, se for o caso, por uma dessas outras doenças. Mas a maioria não é tão letal assim, mas requer cuidados, logicamente, como a gente vai ver. A ascaridíase, ela é transmitida por um verme chamado Ascaris lumbricoides. Esse é um verme que atinge quase 22% da população mundial. Vejam que isso é um número bem grande. Isso é para mais de 1 bilhão de pessoas atingidas por essa doença. Questões socioeconômicas, a gente vai ver isso aí. E 60 mil pessoas por ano praticamente morrem por causa disso. O causador da doença, o agente etiológico, ele é chamado de Ascaris lumbricoides. Ele é transmitido de ser humano para ser humano, então eu digo que o ciclo aí, ele é monoxênico. Não tem hospedeiro intermediário entre os dois aí. Essa verminose, ela é transmitida da seguinte forma: a pessoa infectada, ao defecar, para cá para vocês virem aqui do lado, a pessoa infectada, ao defecar, libera os ovos que estão nas fezes. Esses ovos
em um ambiente úmido, né, e quente, eles vão apresentar mudanças, a uma alteração na sua massa celular, e eles vão se transformar numa larva chamada rabiditóide. Essa larva, então, dentro do ovo, ao contaminar água ou alimentos e ao ser ingerida pelo homem, ela vai passar para o seu sistema digestório, chegando no estômago. Vejam que capacidade desses vermes. Os vermes são os caras, para não dizer outra coisa aqui. Porque imagina, ele quando é ingerido, está dentro do ovo a larva rabiditóide. Quando ela chega no estômago, os ácidos estomacais e outras enzimas do tubo digestivo que vão acontecer, eles vão degradando, digerindo a casca do ovo. Esse ovo então chega ao intestino delgado, do intestino delgado vai para a corrente, né, penetra a mucosa do intestino delgado, vai para a corrente sanguínea, chega ao fígado, do fígado é transportado para o coração, do coração ele chega no pulmão. A gente chama isso de ciclo de Loss, porque ele atinge o pulmão. No pulmão, ele chega, já dentro do pulmão aqui, dos pulmões. Então, imagine que foram vários ovos, várias larvas rabiditóides, né, que se instalaram lá, penetraram seu intestino e subiram, né, e chegaram aqui no seu pulmão. Essas larvas, então, extravasam os vasos sanguíneos capilares do pulmão, chegam aos alvéolos, que são as estruturas de trocas gasosas. Dos alvéolos, aquilo começa a dar um certo mal-estar. E aí o camarada involuntariamente tosse. Quando você tosse, nunca tive essa doença, já tive várias, essa não, ainda bem. Quando você tosse, a larva sobe, a larva rabiditóide, ela sobe, bronquíolos, bronquos, traqueia. Quando chega aqui na faringe, você tem duas opções, camarada, né? Ou minha camarada. Ou você joga para fora, ou você engole. Então você, seria normal, dar uma engolida. Você engoliu as larvas da lombriga, a famosa lombriga ou bicha. O povo chama de bicha também, somente no Nordeste, né? Ou nas regiões interioranas. Quando você engole, ela agora que passou por esses estágios, desenvolveu uma cutícula protetora acelular, uma estrutura proteica, né? E cheia de outros componentes orgânicos. Ela passa para o estômago, não é morta lá, chega no intestino e ali ela começa a se desenvolver e vira lombriga adulta. A lombriga adulta, ela chega a 30 centímetros ou 40 centímetros. Imagina uma bicha desse tamanho. Você vai dizer, mas irmão, e aquela outra lá de 8, 12, 13 metros, né? Mas o interessante é que essa também, ela é perigosa, porque quando há uma proliferação maciça das lombrigas, elas entopem o tubo digestivo e bloqueiam a passagem do bolo alimentar. E aí, nesse caso, é preciso, às vezes, fazer uma intervenção cirúrgica para tirá-las. Para abrir e tirar as lombrigas de dentro do intestino do camarada. Quando estão em grande quantidade, 600, né, centenas delas, 600 lombrigas, imagina aí. Elas podem sair pelo nariz, podem sair tossindo. Se você der uma pesquisada por aí, você vai ver umas coisas. Eu botei uma imagenzinha leve, né? Leve, mas aí fica à vontade, para olhar ou não olhar. Elas saem pela boca, ou mesmo quando o cara vai defecar. Imagine sair uma bicha desse tamanho na hora que você está defecando. O desespero que não é. Complexo, né? Mas imagine como esse verme é adaptado. Você então tem no seu intestino os vermes que se tornam adultos, depois dessa parada toda que eu falei aí. Quando eles estão maduros sexualmente, copulam, né? Fazem um acasalamento. A fêmea põe em torno de 200 mil ovos por dia, e esses ovos são secretados, são eliminados nas fezes. Imagina lá, e o ciclo vai se repetir. Você pode, às vezes, até se reinfectar. Então, qual é a medida profilática, né? Que a gente chama de prevenção, para evitar a doença? O Enem gosta disso. Como pega e como evita. A doença ela é prevenida quando você lava bem as mãos após usar o sanitário, quando você evita consumir água não fervida, tratada ou filtrada,
quando você tem educação sanitária para você fazer suas necessidades nos lugares adequados, você não vai estar fazendo, né, defecar em qualquer lugar, porque isso pode contaminar leitos de rio ou mesmo plantas. Tem gente que gosta de adubar as plantas com fezes. O adubo, estrume, né, cocô de boi, que o povo usa bastante. Tem outros até mais interessantes. Mas o que é errado usar de humanos é, então, você tomar cuidado com a higiene sanitária, com saneamento básico, tratar o esgoto, né, e cuidar, lavar bem frutas e verduras antes de consumir. Esses são os recursos básicos. Vamos falar agora de uma outra verminose. A verminose chamada de ancilostomíase, ou ancilostomose, ou doença do Jeca Tatu, ou mais conhecida como amarelão. Cuidado, gente, para não misturar. Amarelão é uma verminose. Febre amarela é uma virose transmitida por um vírus. Malária é uma doença transmitida por protozoário, muito comum lá na região amazônica. O Enem gosta dessas pegadinhas. Febre amarela, viral, malária, protozoário, amarelão, um verme pequenininho de 1 centímetro de comprimento, causado, né, a doença amarelão causada por um verme. O agente etiológico se chama Necator americanus ou Ancylostomum duodenale. Ele pode ser transmitido ao homem, ele é, né, dioico, sexos separados, aquela mesma coisa que a gente já falou ali, parecida com a ascaridíase. Então, o camarada infectado defeca em um ambiente inapropriado, não tem educação sanitária, e ali, ou ele gosta mesmo de defecar, né, de estar em contato com a natureza, né, de estar lá, livrão e tal. Eu conheço até gente assim, viu? Você conhece, eu sei também. Aí quando ele defeca, libera os ovos, esses ovos em um solo quente e úmido, eles se transformam, a massa celular, mudanças, né, nas divisões celulares ali dentro, eles vão se multiplicando, vira uma larva. Essa é a larva rabiditoide. Essa larva, então, o ovo eclode, a larva é liberada para o solo, e dessa larva que fica se alimentando ali no solo, mudanças vão acontecendo. Ela se transforma em uma nova larva, que é a larva filarioide, que é uma forma infestante no ser humano. Quando o cara vem lá caminhando, né, desprevenidamente, descalço, né, gosta da liberdade, aí ele pisa ali, fica paradinho, as larvas começam a entrar. Não estou falando do indivíduo adulto, estou falando das larvas. O adulto tem 1 centímetro, as larvas milímetros, né? As larvas penetrando no pé dele, às vezes sentam uma besteirinha, uma coceirinha e tal. Essas larvas, então, passam para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão para o coração, do coração, fígado, coração, então, chegam então no pulmão. Praticamente o mesmo esquema das ascaridíase. No pulmão, ultrapassam, rasgam, né, os vasos sanguíneos, chegam aos alvéolos. Dos alvéolos, aquilo pode causar um incômodo. Lá nas ascaridíase, por exemplo, esse incômodo da catarro, da tosse, da espirro, e aí o camarada tosse, elas sobem. Inclusive podem até subir para o nariz e causar coceiras, como no caso das ascaridíase. Você que fica coçando muito o nariz, você pode estar com lombriga, velho. Muito preguiçoso, né? Letárgico, aquela moleza, aquela coisa. Pode ser, pode não ser nada, eu estou resenhando contigo. Mas, então, na ancilostomíase, a larva do pulmão sobe dos alvéolos, né? Bronquíolos, brônquios, traqueia, ou chega na faringe, você engole as larvas, passam pelo sistema digestório, no caso o estômago, e chegam ao intestino e se instalam. Os vermes ficam adultos, copulam e o processo se repete. A fêmea põe ovos e esses ovos são liberados de novo nas fezes. Prevenção, o mesmo esquema. Cuidado com água, né, com alimentos que você vai ingerir, água filtrada, fervida, né, parará. Alimentos sempre bem lavados. Sanitária, educação sanitária,
fazer suas necessidades, o número 2, no lugar certo, no banheiro, tratar o esgoto, porque não adianta você fazer no banheiro e o esgoto ser lançado aqui no rio. Imagina, eu faço tudo certinho, quando chega está sendo lançado aqui no rio. Aí o cara vem tomar um banho aqui no rio e engole os vermes. Vai pegar do mesmo jeito, né? Mesmo que ele não tenha entrado ali, ele pode vir pela mucosa bucal também. Os cuidados são os mesmos da ascaridíase, né? Resumindo, vamos para uma outra verminose então, também conhecida por nós. Lembrando que essa ancilostomíase, ela é uma doença que causa anemia, né, profunda, porque daí o nome amarelão, porque os vermes são hematófagos. Quando eles estão lá no intestino, eles ficam, o ancilóstoma do Odenale, por exemplo, ele tem dentes e o cara fica mordendo, velho, seu intestino e sugando seu sangue ali cheio de nutrientes. Vai deixar você anêmico, logicamente. Já o necto-americano, eles têm lâminas, né? Isso é diferente, um pouquinho diferente, mas mesmo assim causa problemas. Vamos lá. A próxima doença é a filariose, ou, como muita gente conhece, por elefantíase, né? Que deixam órgãos do corpo aumentados. Imagina você que esse verme, esse nematódio, ele é transmitido por um inseto. Então agora ele não é mais participa de um ciclo monoxênico, ele participa de um ciclo heteroxênico, porque a gente vai ter dois hospedeiros. O hospedeiro intermediário, que é a muriçoca, o pernilongo, que a gente vê de vez em quando aparece um aqui. Eu fico doido matando ela, porque vai que, sei lá, essa bicha aí tá contaminada. E aí essa muriçoca, o pernilongo, e do gênero Culex. E o hospedeiro definitivo somos nós, os humanos. Então não é uma transmissão direta de homem para homem, de ser humano para ser humano. Tem que ter um mosquito aí como um intermediador desse verme. Vamos lá. É uma doença que afeta um grande número de pessoas no mundo, né? A top das verminoses aí é a ascaridíase, né? A lombriga mata um bocado de gente no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Das tops. A filariose, ela tem em vários lugares da África, em vários lugares das Américas, né? No caso do Brasil, ela se concentra mais endemicamente. Já falei o que era endemicamente lá no outro vídeo, né? Uma puxadinha embaixo, não custa, né? Nas regiões norte e nordeste do nosso país. Então como é que acontece? O inseto, o Culex, quando ele pica a pessoa, ele pode jogar pela saliva essas microfilárias. Essas microfilárias entram na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, elas migram para os vasos linfáticos. Lá, essas microfilárias se tornam adultas, copulam, né? Se acasalam, liberam ovos que liberam novas microfilárias. Só que essas microfilárias, tipo, estão na primeira fase da metamorfose, precisam mudar. Aí o que acontece? Elas migram para a corrente sanguínea e ficam lá. O cara tá dormindo, chega a muriçoca de novo, o Culex, né, o gênero do mosquito. A muriçoca suga o sangue e aí dentro delas, essas microfilárias vão se alterar, sofrer metamorfoses e ficam novas formas infectantes que podem ser passadas quando esse mosquito for picar uma outra pessoa ou ela mesma, para colocar mais. Compreenderam aí? Então imaginem o ciclo que vai acontecer. O problema é que quando essas microfilárias estão no sistema linfático, elas bloqueiam a linfa, que é o líquido que corre dentro desses vasos, e causam edemas. Esses edemas muitas vezes são irreversíveis. Isso pode atingir pernas, braços ou até testículos. Existem tribos indígenas que o povo achava que aquilo era normal, né? O camarada ter aquela coisa descomunal e acha, não, é de repente interessante aqui, um cara mais, né, forte, tal, sei lá. Mas veja que é uma doença provocada por um inseto, transmitida, melhor dizendo, por um inseto que é o vetor, e causada pelo nematelminto,
que aí a gente chama ele de Wuchereria bancroft. Esse é o causador da doença, esse é o agente etiológico transmitido pelo inseto. Tem que ter um inseto. Aqui na região tem muitos, aqui na região, né? Recife, Pernambuco, Recife, se eu não me engano, é a cidade que mais tem casos de filariose no Brasil. Então, prevenção. Você vai dizer, eliminar os insetos. Poxa, bicho, matar muriçoca é complicado, é muita, então não é um método tão efetivo. O método efetivo é você usar mosquiteiros, repelentes, evitar focos de criação de água parada, né? Tal qual aqueles que a gente usa para dengue. Beleza? Vamos para uma outra doença. Essa outra doença se chama enterobiose, ou enterobíase, ou oxiuríase. Ela é transmitida por um verme chamado Enteróbios vermiculares. É um vermezinho pequeno, desse tamanhozinho aqui de um centímetro e meio, 1 centímetro, né? Varia muito aí. Novamente, dimorfismo sexual, o macho é menor, a fêmea é maior, dioicos, sexos separados, a mesma coisa lá dos outros. Como é que o cara se infecta? Quando ele ingere alimentos ou água que foi contaminada por ovos que foram liberados nas fezes de um doente. Esses ovos vão se instalar, vão para o intestino. Ele mesmo não vai passar pelo sangue. É diferente isso. Eles são ingeridos, o estômago dá uma descascada lá na cutícula do ovo, né, desse animal. Lá chega no intestino, eles vão se desenvolver, ficam maduros sexualmente, e aí a fêmea começa a liberar ovos. Praticamente cada fêmea tem 10 mil ovos. E aí pode acontecer do seguinte: quando você vai defecar, você libera a fêmea com tudo. E aí, se você olhar no vaso sanitário, você vai ver os vermezinhos. É tipo um alfinetezinho, você vai ver ele se mexendo em cima do seu cocô, das suas fezes. Aí você, pô, bicho, eu tô com oxiuríase. O enteróbios vermiculares, ele está se mexendo aqui nas minhas fezes. Ou as fêmeas descem do intestino grosso, vão lá para uma região do reto e começam a pôr os ovos. Esse movimento não é um vermezinho, imagina se movimentando ali perto da mucosa anal. Isso causa um prurido. Prurido é coceira. Aí o camarada vai e coça, contamina sua mão, pega no copo, pega num alimento, toca no lençol, na roupa, ou mete a unha na boca. Quase que eu colocava aqui, só lambia os lábios, né? Aí se auto-infecta, é uma forma muito comum. Um exame que o médico faz para saber se tem, um exame bem interessante, chamado exame da goma. Pega lá uma fita, um esparadrapo e cola no bumbum, geralmente da criança. A criança vai dormir porque as fêmeas gostam de fazer essa saidinha à noite. E aí, quando tira, tem os ovos, né, do enteróbios vermiculares ali. E aí descobre, né? Prevenção. A pessoa que está contaminada, a casa toda tem que ser, todo mundo da casa tem que fazer parte do tratamento, né? Que é interessante. Vejam a forma que eu falei. O cara coçou, ele vai colocar nos objetos da casa e tal. Então, trocar diariamente as suas roupas, peças íntimas principalmente. Toda vez que for ao banheiro, ele tomar o cuidado de lavar bem as mãos, evitar consumir de novo água não tratada, alimentos, lavar sempre. Então, é tratar os doentes, educação sanitária, para ele ter os cuidados, né? Bem, uma doença também importante para o Enem é uma doença conhecida como bicho geográfico, né? Que é o Ancylostoma brasiliensis. Essa doença ela é transmitida por uma larva chamada larva migrans, que está presente nas fezes de cães e gatos infectados. Quando esses cães e gatos infectados defecam na areia, esses ovos então vão liberar uma larva que entra pela sua pele. Você está lá na praia, por isso que a gente não deve estar levando cães para a praia, velho. Gatos também, faça isso. Talvez se seu gato, se seu cão esteja bem, né, tratado com as vacinas em dia, menos mal, mas não vamos misturar as coisas. Mas enfim,
O cachorro defecou ali, tá no parquinho, né? Tá lá o gato, defecou ali, tá no parquinho, e a criança vai lá, cai na areia, andando descalça, a larva entra na pele. Só que ela não consegue completar o seu ciclo e ela fica na região da derme, na hipoderme, e fica ali, e isso dá uma imensa coceira. E aí esse verme, quando se desenvolve, ele fica, dá para você ver a pele, né, com o verme por dentro. Aí fica parecendo um mapa, daí chamado de bicho geográfico a doença. Você vê como se tivesse um mapa desenhado na sua pele. Prevenção, andar calçado, tratar cães e gatos, né? Cuidado ao mexer com areia, né? Educação sanitária, o cara não está fazendo isso, né? Então, bom, gente, essas são as principais verminoses. O assunto que eu queria passar para vocês é para enriquecer o conhecimento, para que você chegue lá no Enem, mande bronca mesmo, se dê bem, porque cai muito doenças no Enem, fica ligado nisso. Depois a gente vai falar das bactérias, dos vírus, né? A gente já falou dos protozoários, enfim, se liga aí no assunto. O propósito é enriquecer teu conhecimento, que você se dê bem. E se você gostou da aula, ficou um pouco longa, né? Mas porque verminose é massa falar, tá ligado? Apesar aí de você estar às vezes meio assim, mas é interessante. Se você gostou, dá um joinha aí, né? Clica aí no joinha, divulga o canal, se inscreve para ficar recebendo notificações. E é isso, gente. Um abraço, beijão, tamo junto. Valeu, fui.